Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês como que está o andamento da documentação para a nossa mudança para os Estados Unidos. Então, se você também está participando do processo, você tem interesse de saber como que é para conseguir esse visto de trabalho, eu vou contar aqui o passo a passo, eu estou gravando uma série de vídeos para compartilhar com vocês como que está sendo essa experiência. Então, vamos lá. Bom, eu estou aqui com o meu notebook porque eu estou olhando aqui o que eu preciso compartilhar com vocês para eu não deixar passar nada de informação. Então, esse visto que a gente está tirando é o L1B, é o visto do meu marido, que é o aplicante para a vaga, que vai trabalhar, que vai ser transferido lá para os Estados Unidos, e eu, como dependente, como eu sou esposa, eu vou com o visto L2B, é o visto de trabalho. Deixa eu contar como que foi esse processo. Tudo começou em abril, mais ou menos lá para o dia 24 de abril de 2026, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Bom, aí o meu marido aplicou a vaga, então tinha uma vaga disponível, nós trabalhamos numa empresa multinacional, ele é engenheiro, eu também trabalho nessa empresa, sou da área de recursos humanos, mas quem aplicou a vaga foi o meu marido. No dia 24 de abril, ele aplicou-se nessa vaga para participar do processo. 3 dias depois, entraram em contato para ele fazer a entrevista, então agendou a entrevista, ele fez a entrevista com o supervisor da vaga, era um americano. Ele fez essa entrevista em inglês, obviamente, né? E aí, uma dica aqui muito importante. Se você está passando por esse processo, ou se você está se programando para participar de alguma vaga para o exterior, na sua empresa onde você trabalha, se você está um pouco inseguro, talvez está um pouco inseguro com o inglês, uma dica importante que ajudou muito. O meu marido, ele fez uma apresentação, até para ele não esquecer dos pontos importantes da trajetória dele na empresa. Então, ele fez uma linha do tempo, uma apresentação, no PowerPoint mesmo. Ele criou essa apresentação com uma linha do tempo, do início da empresa, os períodos, né, o que ele teve promoções, quais foram os cargos que ele passou na empresa, e ele colocou um pouquinho o que ele fazia de atividade atualmente, quais foram os projetos que ele participou, ou os projetos que ele implementou na empresa, o que deu certo, quais foram os desafios. Ele colocou algumas referências de contato também, pessoas que ele conhece, que poderia ser uma referência. Então, se você conhece já pessoas que já estão no exterior, de repente nessa empresa que você está se aplicando, é legal você também colocar alguns contatos. Então, essa apresentação foi muito bacana, então ele fez uma apresentação bem completa da vida profissional dele na empresa, contando um pouquinho, ele fez uma linha do tempo contando também de outros trabalhos, né, antes dele entrar na empresa, que ele tinha feito também brevemente, né, para contar um pouco da experiência. Então, isso é muito importante, porque o supervisor, ele vai ver o que você tem de experiência, o que você tem de especialidade, para ele poder te levar para a vaga. Então, foi isso, ele fez a entrevista. Aí depois que ele passou por essa entrevista, demorou acho que uns 3 dias para ele saber se ele estava aprovado. Então ele foi aprovado, aí depois de 1 mês mais ou menos, chegou a carta oferta, que é a carta para a gente ver as condições, né, os valores, qual que seria o salário dele. Nesse meio tempo, a gente já tinha uma ideia de qual que era o valor que ele aceitaria, que era um valor viável para a gente se mudar. Então, assim, a gente se planejou, meu marido colocou tudo numa planilha, depois eu posso compartilhar sobre isso também. Ele colocou os custos que nós teríamos de aluguel, despesa com energia, conta de água, carro, teria que comprar um carro, porque lá nos Estados Unidos não é comum ter transporte público, então eu ia precisar de um carro. Então, custo para comprar um carro, que mais? Supermercado, quanto mais ou menos nós iríamos gastar com a compra do mês, compra da semana, o que mais que a gente colocou? O valor que nós iríamos transferir para o Brasil. Então, a gente colocou tudo no papel, as nossas despesas reais, até um pouco mais para a gente ter uma noção, o que a gente poderia aceitar, qual a margem ali de valor que seria viável para a gente aceitar, que estaria dentro do nosso orçamento. Quando ele recebeu a proposta, estava dentro do nosso orçamento, e aí eu sei que ele recebeu numa sexta-feira, eu falei que demorou mais ou menos 1 mês, porque foi no finalzinho de maio, aí ele recebeu a carta oferta, foi numa sexta-feira, nós passamos sábado e domingo conversando muito, revendo as nossas despesas que nós tínhamos colocado na planilha, conversando se era isso mesmo, se a gente ia aceitar. E aí o casal estava muito alinhado, que eu acho que isso é muito importante, né? O casal está alinhado, decidimos aceitar. Então, no finalzinho de maio, aceitamos, então ele colocou lá no sistema que ele estava aceitando a proposta. O próximo passo, aí, isso foi na segunda-feira, ele já colocou o ok, que ele estava aceitando a proposta. Mais ou menos no dia seguinte, já enviaram, né, um e-mail para ele. A empresa tem umas consultorias, empresas terceirizadas de advogados que dão suporte nesse processo de visto. E aí essas empresas já enviaram para o meu marido nos dias seguintes, assim, foi bem rápido,
as instruções de qual seria agora os próximos passos. Então, assim, é um processo, gente, que é bem burocrático, tem muita coisa para preencher, assim, né? Então, beleza, aí essa empresa terceirizada de advogados já entrou em contato com algumas orientações, então eles passaram a política, né, dessa mudança, como que seria, qual seria o tipo de visto, estão explicando várias coisas, nós lemos toda a política, colocamos, nós fomos anotando as coisas que a gente tinha dúvida para perguntar, coisas que não ficou bem claro, então lá tinha qual seria a ajuda de custo que nós teríamos, porque a empresa está ajudando com uma ajuda de custo, isso foi muito legal, gente, uma oportunidade muito boa. Então a empresa ajuda com essa, pelo menos que a gente está participando, né, a empresa onde a gente trabalha, nos ajudou, teve ajuda de custo, então às vezes você vai pagando as passagens, por exemplo, para tirar o visto, mas aí depois eles te reembolsam, entendeu? Você tem que ir guardando todas as notinhas que depois eles vão te reembolsar. No nosso caso, a experiência que eu estou contando para vocês. Também lá na política fala de uma ajuda de custo para a gente se organizar quando a gente chegar lá, então um mês de carro alugado, um mês de ajuda de custo para aluguel, né, que a gente vai estar no hotel até a gente alugar, né, um apartamento, a casa. Então teve toda essa documentação que eles mandaram, a gente leu com calma, anotou as dúvidas, depois nós enviamos as dúvidas para eles esclarecer. Então, meu marido recebeu um formulário. Esse formulário, gente, é para a empresa já dar entrada na petição, eles chamam de petição. Por quê? Porque eles enviam lá para o consulado para dar entrada nessa petição, porque eles têm que explicar por que está indo esse funcionário, qual que é a especialidade dele, o que ele tem de diferencial, porque não vai contratar um americano. Então, esse é o primeiro processo, essa petição é muito importante também. Então, o que meu marido preencheu? Os dados pessoais, ele preencheu o que ele fazia na empresa, a descrição do cargo, então ele teve que colocar detalhadamente o que ele fazia, ele teve que colocar qual que era o diferencial dele, porque ele era importante para ir para essa vaga nos Estados Unidos, por que era importante a empresa contratá-lo, e não um americano. Então, ele teve que colocar lá qual que era o diferencial dele. Que mais? Todos os diplomas, ele teve que enviar também todos os diplomas dele, então ele é formado em engenheiro, outros cursos que ele tem ele também acabou compartilhando. Ele demorou mais ou menos uns 3 dias para preencher tudo, para pegar toda essa documentação. Uma dica que eu dou para vocês também, se você está nesse processo, se você vai começar a preencher esses documentos, já deixa tudo perto de você, passaporte, sua documentação, seus diplomas, você já conseguir agilizar, né? Então, se você tem as informações mais perto ali, já facilita muito. Esse primeiro passo foi essa documentação. E agora, depois que ele finalizou isso, que foi uns 3 dias, aí ele enviou para a empresa que está dando suporte, essa empresa de advogados. Depois que ele enviou, aí chegou a próxima etapa, que é o preenchimento do DS-160, que eu vou contar no próximo vídeo como que foi essa etapa, e aí eu conto tudo para vocês. Então é isso, no vídeo de hoje é isso que eu queria compartilhar com vocês. Agora vai ter o próximo vídeo que eu vou falar sobre o DS-160. Eu espero que você tenha gostado. Vou compartilhar mais novidades aqui para vocês, como que está sendo esse processo, como que a gente se organizou para fazer a organização, para saber o que a gente ia fazer com a nossa casa, os móveis que a gente ia vender ou doar. Então eu vou contar um pouquinho aí para vocês também, vai ter uma série de vídeos. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua dúvida. Eu quero muito compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada e tchau, tchau.